Chefe delega e espera resultado. Líder delega, mas caminha com você, vai junto. Fala, minha gente, bem-vindos ao Júnior na Lata. Temos episódio fresquinho hoje dessa nossa temporada super especial de liderança. E eu tenho amado os testemunhos que vocês têm me mandado. Continuem fazendo isso, porque tem sido tão bom pra mim ver o quanto Deus está falando com vocês através desses episódios. Hoje eu vou responder as suas principais perguntas sobre liderança. Exatamente. As perguntas que vocês me mandaram quando eu abri caixinha. Nós separamos aqui as 6 principais e eu sei que Deus vai falar com você. Eu espero que realmente você aprenda bastante e que sacie um pouquinho aí das suas dúvidas. Então, vamos entrar direto aqui, tá bom? Primeira pergunta é: como lidar com a pressão das expectativas na liderança? Realmente, gente, liderança é um lugar de pressão. Se você não está sentindo pressão, é porque você não está numa liderança tão ativa, porque toda liderança tem pressão. Então, é parte da liderança. A gente tem que entender isso, que não é se eu vou ter, é quanto que eu vou ter de pressão. É contínuo. Às vezes pressiona mais, às vezes pressiona menos. E essa questão de como a gente lida com a pressão da liderança, aqui fala sobre as expectativas. Então vamos lá, vamos colocar em 2 partes. São as expectativas que Deus tem sobre mim e, às vezes, as expectativas que os outros têm sobre mim. Então, já falando dos outros, nós não podemos deixar com que a pressão de outras pessoas caia sobre nós. Espera e segue aqui comigo. Quando essas pessoas não estão, talvez, trabalhando junto com a gente, não estão na mesma equipe, não estão na mesma visão, etc. Então, não deixe com que a pressão de pessoas que não estão construindo com você pesem tanto sobre você, porque senão você vai realmente ficar estafado, sabe? Você vai se cansar muito. E quando a gente permite essa pressão alheia, significa que a gente tem muito temor de homens. Porque temor de homens é querer agradar a homens, é fazer aquilo que homens estão pedindo, ou o que eles acham que é melhor, e a gente não obedece a Deus, mas a gente tenta fazer o que vai agradar mais pessoas. Mas eu já falei aqui em algum lugar, né? Um bom líder, ele não é sobre agradar as pessoas, ele é sobre fazer o que é certo, na hora certa, do jeito certo. E agrada a alguns, desagrada a outros, mas a boa liderança não é sobre agradar a todos. Nem Jesus agradou a todos e ele é o maior líder de todos os tempos. E aí, a gente tem que aprender, então, a não deixar com que a pressão dos outros venha sobre nós. Agora, quando Deus tem expectativas sobre nós, nós precisamos voltar para Ele e falar: Senhor, o Senhor tem essas expectativas. Afinal, Deus dá a alguns 1 talento, Deus dá a outros 5 talentos, Deus dá a outros 10 talentos. Vamos colocar aí. Cada um tem uma medida de acordo com aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, as nossas habilidades e capacidades e aquilo que Ele pede de nós. E eu não vou me comparar, inclusive, com se eu tenho 1 talento com a pessoa que tem 10 talentos, ou se eu tenho 10 talentos, eu não vou me comparar com a pessoa que tem 1 talento. Porque isso pode causar soberba, não pode fazer isso, mas pode causar soberba, ou então eu vou ficar pensando assim: aquela pessoa não está fazendo, entre aspas, tanto quanto eu, mas ela está fazendo tudo aquilo que é de acordo com aquele 1 talento. Então, Deus tem expectativas sobre nós quando Ele nos coloca em liderança. Então, lembrando que nós somos cabeça e não cauda. Ou seja, todos nós somos chamados a liderar. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas liderança está dentro de todo cristão, porque nós nascemos de um Deus que é líder, ou seja, que aponta caminho. Isso não quer dizer que cada um de nós vai liderar alguma coisa sozinho, não. Estamos juntos, às vezes com um dentre nós sendo um líder maior e os outros ali dentro, mas todos nós com essa posição de liderança dentro do nosso coração. Acho que você entendeu, né? Mas então as expectativas de Deus, elas não são uma pressão sobre nós. Elas são aquilo que Ele espera da nossa fidelidade com aquilo que Ele nos deu. Ele espera que nós multipliquemos os talentos que Ele nos deu. Então é a responsabilidade nossa multiplicar. Então eu não permito com que outra pessoa que não tem nada a ver ponha pressão ou ponha expectativas, mas eu ouço as expectativas de Deus e eu vou para cumprir com isso. E quando as pressões vêm, eu preciso aprender a me autorregular.
E não autorregular, assim, só eu comigo mesma, na minha capacidade, mas eu indo pra Deus. Lembra que eu falei em algum episódio aqui recentemente sobre fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Então, entrar na presença de Deus e sair descansado, sair com a paz que excede o entendimento, sair entendendo que Ele levou sobre si todas as nossas dores, etc. E aí a gente troca esse peso, a gente consegue receber sobre nós algo que é leve, algo que é suave. E essa troca com Deus é muito importante para a gente conseguir continuar na liderança de uma forma saudável. Segunda pergunta: como formar novos líderes entre jovens e adolescentes nos tempos atuais? Essa pergunta eu achei muito legal, que ela fala sobre jovens e adolescentes, e eu vou trazer aqui um princípio que é para toda e qualquer liderança, mas com uma pequena ênfase nessa questão de juventude e adolescência. Então, para nós formarmos novos líderes, primeiro nós temos que ver os corações ensináveis, corações prontos para servir, então, aquele coração de servo, aquela pessoa que tem uma atitude positiva em relação às coisas, mesmo que esteja passando por uma dificuldade. Então, uma pessoa que tem a esperança como traço dela. A gente tem que desenvolver isso nas pessoas. Outra coisa que a gente precisa é delegar. Mas não delegar como um chefe, delegar como um líder. Chefe delega e espera resultado. Líder delega, mas caminha com você, vai junto. A gente tem os 4 passos básicos que é assim: eu faço e você olha, depois eu faço e você me ajuda, depois você faz e eu te ajudo, depois você faz e eu olho. Mas você vê que nesses 4 pontos o líder está presente. Mesmo que ele esteja só olhando, ele está ali apoiando o seu liderado. E essa dinâmica de estar junto é o exemplo de como se delega. Você não delega e simplesmente vaza, foge, vai embora, vai para outro lugar. Não, você está junto ali com a pessoa. Então, a forma da gente forjar líderes é de fazer isso. A gente caminha com eles. Então, primeiro eles vão olhando, primeiro eles vêm junto com você e vão só percebendo como que você faz, vão observando as coisas, depois eles começam a te ajudar, que você começa a dar responsabilidades para eles. Nessas responsabilidades eles vão aprendendo, você vai lixando, vai moldando, depois você entrega mais responsabilidade. Agora eles estão fazendo. Eles começam a se desenvolver e você tá ali ajudando. Não, tô aqui junto com você, tô fazendo. Depois você entrega mais ainda a responsabilidade com autoridade e fala: vai, mas eu tô aqui na tua retaguarda, eu tô aqui se você precisar, eu tô aqui te olhando, vou sempre estar aqui caso seja necessário, mas eu tô te enviando para que você faça isso. Esse soltar, esse enviar é essencial para formarmos novos líderes. Temos que formar líderes com base bíblica, cosmovisão bíblica também, ou seja, com entendimento, conhecimento do nosso grande manual, né? Então, conhecimento da história, o enredo de Deus com o seu povo, a gente aprendendo da Bíblia. Precisamos ter Bíblia nessas pessoas. E eu amo ferramentas de liderança, amo isso. Mas se nós não ensinarmos os nossos liderados a aprender Bíblia, se nós não ensinarmos nossos liderados a depender do Espírito Santo, as ferramentas vão deixá-los como quaisquer outros líderes por aí no mercado de trabalho sem Deus. Nós precisamos, como cristãos, ter a base cristã na nossa liderança. Então, Bíblia e dependência do Espírito Santo. E eu já falei sobre isso daqui, sobre o líder se escorar e se realmente deitar ali no peitoral do Senhor, ouvindo o batimento dele, assim como João deitava em Jesus e ele estava próximo de Jesus. Você vê que assim, essa proximidade de dependência do nosso Deus é essencial para uma boa liderança e para formar novos líderes. Agora, a chave aqui para jovens e adolescentes, então, como eu falei da Bíblia, o que a gente precisa colocar para eles é que não podemos viver por achismos. Temos que viver pela verdade da palavra, a verdade das Escrituras. Isso é essencial. Não é opinião, mas é a verdade da palavra. Então, ensinar isso, que é o que eu já falei sobre darmos base da Bíblia, né, para eles, mas enfatizar muito que eles não têm que se mover por achismos, eles têm que se mover por aquilo que é absoluto, que é a verdade da palavra. E aí, outra coisa é falar para os jovens e para os adolescentes, ensinar o que é uma vida sacrificial. Porque com as mudanças de gerações, os mais jovens e mais novos, eles acabam não sabendo como se esticar, não sabem como viver uma vida, às vezes tá cansado e continua indo. Então tem aquela coisa de que se, entre aspas, né, respeita demais, mas a ponto de não se esticar.
Então, nós temos que ensinar a esses jovens e adolescentes como se forçar um pouco para que eles possam se esticar e se expandir na sua liderança. E eu gosto de fazer analogia com músculos. Quando você vai construir novos músculos, se você não faz uma coisa que machuca a sua fibra muscular ali, que fere, você não cresce, não consegue fazer crescer o músculo. Então, tem que ter um leve machucado, tem que ter uma leve pressão ali. Leve não, né? Uma pressão mesmo, né? Tem que ter uma força a mais para que possa ser desenvolvido mais músculo. Sem isso, sem esses leves ferimentos, a gente não consegue crescer, a gente não consegue se expandir. E claro, a gente tem que dosar para que não seja algo tão exagerado a ponto de te lesionar. Então tem que ser o suficiente para dar aquela machucadinha e a fibra se reconstruir mais forte, mas não tanto a ponto de espanar, a ponto de lesionar. E aí você tem que passar um tempo ali em descanso. Então essas, acho que para mim seriam duas coisas bem importantes quando a gente está falando sobre jovens e adolescentes. Terceira pergunta: como liderar pessoas do sexo oposto e de idades diferentes? Pausa para o meu cafezinho. Gente, eu sou pastora de uma igreja, né? Então eu lidero pessoas de idades diferentes, muito mais velhas do que eu e também homens. E como que a gente faz para liderar essas pessoas? Igualzinho como a gente faz para liderar qualquer outra pessoa, já fica aí a dica. Mas a gente tem que entender que se Deus nos posiciona em certos lugares, a gente não precisa ficar duvidando daquilo que Ele fez. Se Ele nos posicionou, Ele vai nos capacitar. Mas nós, assim como Paulo fala para Timóteo, temos que ser aplicados, temos que investir em estudo, temos que investir em tempo com Deus, temos que crescer em unção, em conhecimento, para que nós não venhamos ser pegos assim, negligentes naquilo que nós estamos ensinando, ou que não venhamos ser pegos assim, não fazendo aquilo que poderia, não trazendo uma excelência para aquilo que nós estamos fazendo. Então, se nós somos mais jovens, nós temos que ser exemplares em tudo, na nossa conduta, temos que ser exemplares na nossa busca. Para você liderar uma pessoa mais velha que você tem que ser exemplo. E eu já vou falar disso daqui, então, antes de eu falar do sexo oposto. Quando a gente fala especialmente também sobre liderança, né, cristã e liderança dentro da igreja, mas não se aplica apenas para dentro da igreja. A gente fala sobre unção. Porque quando você tem a unção dá frutos. E essa unção é a unção que as pessoas, então, elas conseguem se submeter à unção que está sobre você. Talvez ela não iria se submeter naturalmente a uma pessoa 30 anos mais jovem que ela. Mas quando ela vê a unção que está sobre essa pessoa, ela consegue se submeter, honrar a unção e se submeter à unção. É aí que está a chave. Então, você lidera uma pessoa mais velha quando você tem a unção sobre você. E uma unção que você vai conquistando com Deus. Você vai mostrando que você precisa cada vez de mais unção porque você tem sido fiel com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Então você precisa de mais presença do Espírito Santo, mais unção para cumprir com o que Ele te chama. Porque você tem multiplicado os talentos que têm sido colocados na sua mão. Essa unção faz toda a diferença quando você está liderando pessoas mais velhas que você. E aí, como eu falo, a unção, ela não é apenas aquilo que acontece no palco de, por exemplo, dons, milagres, sinais, maravilhas. Não é só isso. A unção, ela gera fruto. Ela gera frutos de justiça. A unção gera o caráter de Cristo. Ela gera o fruto do Espírito em nós. E isso tudo fala. Isso também prega. Então, quando você está liderando pessoas mais velhas, entenda, Deus te posicionou ali, você deve buscar mais conhecimento, mais entendimento, mais revelação e mais unção. E quando estamos falando sobre o sexo oposto, eu pastoreio homens, é óbvio. Inclusive, hoje mesmo, antes de começar a gravar aqui, eu tive uma conversa com 2 dos nossos líderes da casa, porque eu sou pastora deles. Então, o discipulado, né, próximo, one-on-one, tem que acontecer com um outro homem. Eu não vou ter essa proximidade com os líderes da casa, com homens. Mas eu sou pastora sobre eles. Eu sou uma líder sobre a vida deles. Eu sou uma voz sobre a vida deles. E eu não posso me esquivar ou me ausentar desse cargo porque talvez eu tenha medo de como fazer isso. Se eu faço com respeito e com honra, respeitando quem a pessoa é e honrando o que Deus tem sobre ela, eu lidero qualquer pessoa, seja uma mulher, seja um homem, seja um jovem, seja um senhor mais velho. Porque não tem a ver com a idade ou com o sexo, tem a ver com o que Deus me chama a fazer
e com aquilo que eu estou desenvolvendo dentro de mim. E por causa disso, eu vou conquistando também autoridade para liderar sobre pessoas. E a autoridade espiritual, ela só vem conforme nós vivemos com Deus. E vamos sendo fiéis, pouco a pouco. Vamos construindo essa autoridade. E quando nós temos essa autoridade, naturalmente também vamos amadurecendo, tendo mais sabedoria no nosso falar, também dependemos do Espírito Santo nos conselhos, e isso vai fazer com que consigamos liderar pessoas do sexo oposto e pessoas de idades diferentes, em especial, né, que a maior dificuldade é quando a pessoa é mais velha do que nós. Então, acho que ficou claro aí, especialmente, vou só frisar mais uma vez, das mulheres. Não tenha medo de liderar um homem. Uma coisa que você não pode fazer é tentar ser um homem para liderar outro homem. Seja mulher, porque Deus te fez mulher e Ele te chama para ser uma mulher liderando um homem. Mas aí você não vai tentar se impor por causa de uma insegurança, você não vai ser brava demais, você não vai ser chata. Você vai ser uma mulher que entende a autoridade espiritual que foi dada a você sobre essa equipe que tem aí nas suas mãos e você vai exercer uma boa liderança, sempre baseada no respeito e na honra. Quarta pergunta: como liderar com vulnerabilidade sem perder a autoridade? Mais uma pausa pequena aqui para o meu café, enquanto você pensa nessa pergunta. Hoje eu bebi pouca água, então eu estou com muita sede, daí eu estou matando minha sede com um café. Inclusive, gente, sede se mata com água. Vontade de beber outra coisa é vontade de beber outra coisa, mas sede é só com água. Fica a dica aí de saúde do dia para você. Mas voltando. Então, como liderar com vulnerabilidade sem perder a autoridade? O que muitas vezes eu vejo são pessoas que, com o coração de quererem ser tão reais, sabe? E de não colocar nenhuma máscara, elas são vulneráveis na hora errada. Dois níveis de vulnerabilidade. Então, aqui o que eu tô falando é, elas abrem situações pelas quais elas ainda estão passando na hora errada, antes de terem finalizado esse processo, conquistado uma autoridade espiritual sobre aquilo e sido liberadas por Deus. 3 passos. Então, finaliza o processo, você tem autoridade espiritual e Deus te libera para falar sobre aquilo. Não faça, mesmo que você já tenha conquistado a autoridade espiritual, não faça se Deus não te der esse aval de, agora começa a compartilhar isso. Tem um tempo para que isso venha a ser compartilhado. E tem pessoas que querem ser, acho que porque a gente viu tanta liderança, às vezes, com muitas máscaras e tão forte que é inalcançável, que a gente tenta ficar bem ali acessível e causar essa identificação com o povo. Mas entenda, a identificação não é eu abrir os meus problemas para a pessoa se conectar comigo. Jesus foi o que teve maior, as pessoas tinham total identificação com ele. Então, os pecadores tinham identificação com Jesus, mas Jesus nunca pecou. Então, a identificação, ela é no amor, na compaixão, na graça estendida, na misericórdia, no cuidado. É isso que causa identificação. Então, quando a gente está falando dessa vulnerabilidade de processos específicos, a gente tem que esperar esses 3 passos que eu falei. Agora, a outra vulnerabilidade é eu abrir para as pessoas e falar assim, eu estou no mesmo barco que você. Talvez eu tenha caminhado um pouco mais, eu tenha um pouco mais de autoridade espiritual, eu esteja um pouco à frente, tenha mais anos de vida, mas estamos todos no mesmo barco. Essa é uma vulnerabilidade boa. É eu falar para as mulheres que eu acompanho mais de perto, eu também tenho falhas, e quando eu tiver falha, eu vou pedir perdão para você. Eu vou voltar, eu vou me redimir, sabe? Eu vou reconhecer o meu erro. Mas essa vulnerabilidade de explicar para elas que todo homem e mulher de Deus continua sendo um homem e uma mulher que são filhos e filhas de Deus, isso mostra a força. Esse tipo de vulnerabilidade, não dos processos que tem que passar pelos 3 estágios, mas esse tipo de vulnerabilidade é uma vulnerabilidade que nos fortalece em vez de nos enfraquecer. Porque eu mostro que eu sou gente como todo mundo. Eu sou fraca e falha como todo mundo. Mas eu tenho um coração que quer obedecer a Deus. Um coração que depende de Deus. Um coração que anseia viver para Deus. E isso é a força. Então, quando as mulheres vêm para perto de mim, eu falo para elas, vocês vão ver o bom e o pior. Vocês vão ver o melhor e o pior em mim. Vocês vão ver os meus melhores dias e meus piores dias, porque quando eu trago elas para perto, eu sou uma mãe de 4 crianças que são pequenas, muitas noites sem dormir. Então, às vezes, eu tô assim, exausta, esgotada, exaurida. E elas já me viram nessa situação. Mas eu falo para elas,
A unção não é sobre as nossas falhas, a unção, ela continua sobre nós por causa do nosso coração. Então, se nós temos um coração reto, sabe, correto diante do Senhor, um caminhar alinhado, Ele mantém a sua unção sobre nós. E é um processo que todos nós estamos de melhoria, de crescimento, de desenvolvimento. E ser vulnerável com isso fortalece. Mas entenda o momento certo de compartilhar, entenda as pessoas certas para quem você fala, e eu não estou falando daquele ponto ali dos 3 passos, a vulnerabilidade anterior, que também tem que ser compartilhada com as pessoas certas, porque você vai discernir. Mas o que eu tô falando é expor certas coisas, dessa questão de processos que todos nós estamos, também tem níveis daquilo que você expõe. E você fala isso com pessoas que estão mais próximas, que conseguem entender a humanidade no homem de Deus. Porque todos nós somos filhos de Deus. Então, todos nós temos a nossa humanidade, que está sendo santificada continuamente. Estamos no processo do Espírito Santo. Então, se alguém vier falar para você que já finalizou, que o processo de santificação já acabou, essa pessoa está em pecado, porque estamos em processo de santificação até a glorificação. Enquanto respirarmos, o Espírito Santo fará a sua obra em nós, se nós permitirmos, né? E estamos todos nesse mesmo barco. Então, isso fortalece a sua liderança. Não tente causar tanta identificação a ponto de se enfraquecer. Simplesmente fale, nós estamos no mesmo barco, estamos trabalhando. Eu sempre falo, por exemplo, quando eu prego, não sempre falo, mas muitas vezes eu falo, gente, eu não me excluo da minha própria pregação. Eu prego para mim mesma, porque eu não posso ser encontrada culpada exatamente daquilo que eu estou trazendo ali, às vezes, de uma correção. Então, eu me incluo nos meus confrontos, eu me incluo nas minhas correções, eu me incluo nas minhas pregações. Ficou claro isso aqui para vocês? Próxima pergunta, nossa 5ª pergunta. Como que um líder pode estabelecer cultura e visão em sua equipe de liderança? Bom, o chamado de todo líder é trazer visão. E quando nós trazemos visão, nós criamos uma cultura, tá? Todo líder precisa ter visão clara. E aí a gente sabe que a Bíblia fala que sem visão o povo perece. Então, sem visão, uma equipe perece. Nós precisamos de visão clara, trazer a visão clara. E quando o líder fala sobre a visão, ele vai ter que ser repetitivo, é o tempo todo batendo em cima da visão, reforçando a visão, né? Escrevendo a visão nas paredes para que até que quem passa correndo consiga ver, consiga ler. E aí a gente, de uma forma bem natural e bem quase que literal, a gente faz isso aqui na Zion e no Dunamis. Nós temos a nossa história nas paredes da igreja. Nós temos esses registros nas nossas paredes, em quadros, contando a nossa história, para que todos possam olhar e se lembrar dos feitos do Senhor e saber para onde nós estamos indo. A visão clara e a visão reforçada continuamente é uma tarefa do líder. Todo líder precisa disso. E quando nós falamos da visão, pregamos a visão, reforçamos a visão, nós estamos criando uma cultura, porque para chegar numa visão, nós precisamos ter certos traços. E a cultura nada mais é do que os traços de uma tribo, os traços de uma igreja, os traços de um movimento. Então, nós como Zion e Dunamis temos traços específicos, temos uma cultura específica. Por quê? Porque nós temos uma visão muito clara e essa visão molda a cultura. Fez sentido para vocês? E agora indo para a nossa última pergunta, que eu acho que você vai sair muito... com muita inspiração e realmente com vontade de crescer. Porque a pergunta é a seguinte: você acredita que uma pessoa nasce líder ou é possível crescer em liderança? Sim, para os dois. Eu acredito que há pessoas que nascem com uma liderança nata ali. Ela já naturalmente é um líder. É tipo aquela criança que naturalmente já lidera a turminha dela. É aquela criança que vai fazendo as coisas e as outras seguem imitando. Isso é um líder nato. Agora, eu também acredito que pessoas crescem em liderança. Talvez, se a pessoa já nasceu com essa característica de liderança e ela foi fiel em multiplicar e desenvolver isso, talvez ela realmente seja um líder mais excelente, mais assertivo do que outros que não nasceram com essa característica específica. Sim, eu concordo que isso é um fato, pode realmente acontecer, se ela foi fiel nesse processo de também crescer em liderança. Mas, mesmo uma pessoa que não tenha esse traço assim de nascença, ela pode se desenvolver e muito em liderança.
que ela depende do Espírito Santo. E como eu disse no início, todos nós somos chamados para ser líderes. Alguns temos uns traços um pouco mais fortes de liderança, mas todos nós somos chamados. Então, todos nós vamos crescer em liderança. Todos nós podemos nos desenvolver em liderança. E como eu falei, esse contraponto de alguém que nasceu e se desenvolveu pode ter um traço maior. Às vezes, uma pessoa que não nasceu com esse traço tão claro, mas ela investiu muito, ela vai ser um melhor líder de alguém que nasceu com esses traços. Faz sentido? Se essa pessoa não desenvolveu e a outra que não nasceu, desenvolveu. Então, se você nasceu ou não com isso, não se preocupe. O que você tem que fazer é investir na sua liderança. Sim, em podcasts como esses, em ferramentas, buscando essas habilidades, mas o mais importante, as duas coisas mais importantes de todas, ir para a presença de Deus, que é onde você recebe todas as estratégias, todas as direções, e buscando a unção. Porque é na unção, como eu já falei, que a liderança se confirma. Então, essas foram as nossas 6 perguntas que vocês mais trouxeram. Eu espero que você tenha sido muito equipado nesse episódio de hoje. Queria agradecer a IF, como eu sempre agradeço, que nos acompanha aqui, essa marca de roupas tão abençoadora para mim. Espero que vocês também gostem muito, tem aqui na descrição. E não esqueçam, também no link aqui da descrição vão ter os meus livros, Mulher Real, Como Criar Filhos com Propósito e Nada Mais Importa, que foi o meu primeiro filhote escrito por aí. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar para que possamos cada vez servir vocês da melhor forma. Deus te abençoe e até o próximo episódio.